Mas como todos aqui sabem, minha família foi acometida por algumas intempéries, como diria meu sogro, e eu não pude, porque creio que hoje é o dia que o Senhor quer falar conosco essa palavra. Porque Deus não erra e não se atrasa. E nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 4, nós vamos falar sobre a visita que transforma uma cidade. E João 4, 1, eu vou pular um pouco, tá, meninos? Eu vou falando aqui. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos repetir isso? E era-lhe necessário passar por... Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. Junto à herdade de Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso a hora sexta. Diga, cansado. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Vamos dizer, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Repita, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. Repita, fonte de água. E jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Repita, adorarão. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando vier, nos anunciará tudo. E disse-lhe, eu sou o que falo contigo. Diga, eu sou. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela?
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Diga, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. E aí eu vou pular um pouquinho para que... Vamos parar por aqui, para que não venha... Eu só vou ler o 34 só. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos, Jesus visita uma mulher samaritana. Veja bem que a Bíblia não diz o nome dessa mulher. A Bíblia cita como uma mulher samaritana, ou seja, uma mulher que morava em Samaria. É muito inespecífica essa citação, porque se eu falar num nicho bem menor, é uma mulher da Imo Barra da Tijuca, vocês saberiam? Não, porque nos faltam detalhes. Mas Jesus vem ao encontro dessa mulher de uma forma muito linda, porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Isso porque aos 700, Daniel, que eu gosto de história, aos 720 anos antes de Cristo, a Síria tomou a cidade de Samaria. E eles colocaram ali pessoas no meio, levou um grupo cativo e introduziu dentro de Samaria pessoas os sírios, né? Pessoas que ficariam ali convivendo com eles. E o que aconteceu, uma coisa natural. Os samaritanos começaram a se dar em casamento com os sírios e, como o judeu ele é muito firme nessa questão, eles entenderam que os samaritanos não eram mais puros como eles. E esses que ficaram ali, para eles ficou um povo misturado. Não era mais um povo limpo, um povo com uma raiz pura, né? E eles passaram a olhar aos samaritanos de forma diferente. E piorou quando eles resolvem, então, dizer que era no Monte Gerizim, que era um monte que ficava ali em Samaria, que se adorava, e não mais em Jerusalém, onde era o lugar da adoração, que foi realmente deixado por Davi, que foi instituído dessa forma. E isso ainda acirrou muito mais essa dificuldade entre judeus e samaritanos. Então, o que os samaritanos passaram a representar para os judeus? Um povo misturado. E eles os excluíram do seu convívio. Jesus estava na Judéia e realizava milagres, e as pessoas eram batizadas porque criam nele, e começa ali uma competição, dizendo: quem será que faz mais? É João? É Jesus? Como é que é isso aí? Quem é maior? E, queridos, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Jesus nunca esteve preocupado com quantidade. Jesus sempre quis qualidade. E Jesus nunca se assentou para discutir sobre qualquer outra coisa que não fosse sobre o reino de Deus. A vida dele era movida pelo reino de Deus. E ele pautou toda a sua existência em prol do reino de Deus. E ele não se sentaria para ficar discutindo se ele tinha mais ou se o outro tinha mais. E Jesus toma uma atitude madura, essa é a palavra que usaríamos nos nossos dias, e o que ele faz? Ele sai e se retira para retornar a Galileia. Mas tinha um ponto interessante diante dessa história que eu contei para vocês, porque a rixa entre samaritanos e judeus era tão grande que eles não se visitavam. Os judeus não iam a Samaria. E o que acontecia? O ponto era Judéia, Samaria, Galileia. E o que os judeus faziam? Eles davam uma volta, eu fui até ver aqui, de mais ou menos 120 quilômetros a mais para não passar por Samaria. Eles, na mente deles, diziam: em Samaria eu não piso. Samaria
eu não vou. Esse povo é misturado. Esse povo não é mais como nós. Mas aí vem Jesus, que sempre com o seu amor, com a sua misericórdia, entra na contramão do mundo. E a Bíblia diz no versículo 4, era-lhe necessário passar por... Vamos repetir? Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus não precisava passar por Samaria. Os discípulos nem pensavam em passar por Samaria. Mas aqui diz que era necessário a quem passar por Samaria? A Jesus. E eu quero dizer para você hoje que Jesus tem necessidade de passar na Imobarra nessa manhã. É necessário para Jesus passar aqui nessa manhã. Jesus faz algo tão tremendo. Ele sai da rota natural dos judeus. Eu imagino, né, os discípulos entre si, porque os discípulos eram fofoqueirinhos, né? Meio murmuradorzinho. Deve ter falado, mas não é para ir para Samaria. Nós não frequentamos Samaria. O que ele está fazendo? Por que ele está nos levando para lá? Mas eles falavam entre eles. Mas Jesus nunca se importou com o que falavam dele. E eu sempre falei isso para os meus filhos. Não se importe com o que digam de vocês. Sejam santos ao Senhor em todo o tempo. E Jesus vai na direção de um resgate tremendo. Apenas de uma mulher. E você pode falar, poxa, Jesus andou 120 quilômetros só por causa de uma mulher? E eu quero dizer para você que Jesus foi para a cruz só por sua causa. Você pode glorificar o nome de Jesus aí, irmãos? Jesus foi para a cruz por sua causa. Ele faria tudo de novo por sua causa. E nós nos acostumamos com essas colocações, porque a Bíblia tem que saltar e vir de encontro à nossa vida. Jesus hoje vem visitar a Samaria por tua causa. Jesus hoje vem à sua Samaria, porque a Ele é necessário conviver, tratar e viver em você. Ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Samaria estava na rota de Jesus. Mas, para os discípulos, aquilo estava fora do normal. Como podia um homem judeu, que sabia a palavra, que era o Cristo, querer pisar numa cidade como aquela? A rota de Jesus, queridos, nem sempre é a nossa. Muitas vezes nós queremos encaixotar Jesus naquilo que nós achamos que é o certo. Mas eu quero te dizer que Jesus hoje muda a sua rota para vir até nós aqui nesse lugar. Jesus quer visitar a sua Samaria. E essa mulher, ele vinha, né, desse trajeto que eu falei com vocês, de mais ou menos uns 2 dias. Obviamente, ele era um homem, o que ele ficou? Cansado. E porque veja bem, tudo que Jesus faz é concatenado. Tudo que ele faz é perfeito. E ele chega a Samaria por volta de 12:00. Qual a hora mais forte que falam do sol? 12:00. E a cada passo, a cada momento em que ele se aproximava de Samaria, aquela mulher não sabia, mas ela ia se libertando do medo, ia se libertando da inconstância, da vergonha. E eu quero te dizer que cada vez que Jesus se aproxima mais perto de você, o pecado é obrigado a ir embora, o medo é obrigado a sair, a autocomiseração bate em retirada, porque Jesus veio visitar a sua Samaria. Quanto mais Ele se aproxima de nós, mais milagres acontecem. Jesus projetou um encontro com você nessa manhã em Samaria. E Ele sempre quebra os protocolos, quebra as barreiras. E os discípulos olhando para Ele, falam assim, bom, Jesus está cansado, deve estar com fome. E acontece uma coisa que não está na Bíblia, mas que eu, Marilene, fiquei meditando todo esse tempo, que é que Jesus, Ele não fala, em momento nenhum a Bíblia diz que Ele fala, vai comprar comida porque eu estou com fome. Mas os discípulos vão, provavelmente quem estava com fome eram os discípulos.
E os discípulos vão, e não vai um ou dois, porque quando a gente está em casa e a gente quer que compre uma coisa, Mauro e Marluz têm 2 filhos, ou ela vai falar para a Bruna ou para o Mauro Júnior. Ninguém manda, vão vocês 2 lá no mercado comprar isso. Ninguém manda. E foram todos os discípulos. E as estratégias de Jesus são perfeitas, queridos. E todos eles saem, e quem fica sozinho sentado do lado do poço? Jesus. E ao meio-dia, lá vem ela. Andando, e projeto eu na minha mente pensando, lá vou eu com o meu cântaro, vou pegar água, vou escondida, tomara que ninguém esteja lá, eu não quero ver ninguém, porque as pessoas me rejeitam, as pessoas não gostam de mim, mas eu preciso de água para sobreviver. Então, eu tenho que ir ao poço. E como não tinha água encanada naquela época, irmãos, era necessário que as pessoas fossem ao poço pegar água, para cozinhar, para beber, para limpar. E tinha-se esse costume de ir, não sei quantas vezes ao dia, mas no mínimo uma vez iria. E aquela mulher, ela sai despretensiosamente da sua casa, talvez amargurada, sem perspectiva de futuro, com certeza pelo histórico dela. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus estava pronto ao lado daquele poço para acessar lugares nunca acessados na vida daquela mulher. E eu quero te dizer que Jesus veio aqui hoje para abrir os quartos escuros da sua alma, para mostrar para você coisas que nem você sabe que tem naquele lugar, para dizer a você aquilo que realmente importa, porque muitas vezes nós nos perdemos na nossa vida com coisas que não têm a menor importância. E Jesus hoje vai aferir para aquela mulher o que realmente importava. E Jesus quebra todos os protocolos e diz para ela: dá-me de beber. E veja, pela história que eu contei para vocês, tinha 2 pontos aí. Um homem não falava com uma mulher, não se dirigia a ela, quanto mais sendo ela samaritana, que os judeus não se relacionavam. E ela também se assusta com aquilo. E ela também fica sem saber o porquê ele estava falando com ela. E ela chega para Jesus e diz: como pode o Senhor falar comigo que sou mulher samaritana? Mas eu quero te dizer que ela não tinha a menor noção de que Jesus estava ali para quebrar os ciclos repetitivos da sua vida. Ela pega o cântaro, ela vai até o poço, ela vai escondida, porque ao meio-dia era muito quente, então ninguém queria pegar água ao meio-dia, e ela propositalmente vai nesse horário, para que ela não precise conviver com ninguém, para que ela não precise ter que ver as pessoas virando a cara para ela, alguns até debochando dela. Então, ela é rotulada com repetitivos ciclos na sua vida. Mas Jesus marca esse encontro com ela, em Samaria, para quebrar esses ciclos. Jesus marcou um encontro aqui com você hoje, para mudar o rumo da sua história. Jesus veio até a sua Samaria nessa manhã. Ele quer ter acesso à sua Samaria. E o encontro de Jesus não estava marcado na agenda daquela mulher. Ela ia apenas para pegar água, mas o encontro de Jesus estava marcado na agenda do céu. E existe um encontro como esse que muda o cenário. Porque veja bem, a rotina dela era: eu estou em casa, eu pego a corda, pego o cântaro, o poço era fundo, vou ao poço, pego água e volto para casa. Qual a motivação, a perspectiva de vida dessa mulher? Nenhuma. Ela tinha sido maltratada, ela tinha sido humilhada, ela tinha sido rejeitada. A Bíblia diz que ela tinha tido 5 maridos e que o que ela tinha agora não era dela. Imaginem naquela época, uma mulher
com essa vida diante de uma situação, de um tempo tão difícil, de tantas... Está me fugindo aqui a palavra. Preconceito. Obrigada, gente. Tanto preconceito. E Jesus ali propicia esse encontro justamente para mostrar a ela que ele veio para quebrar preconceitos. Jesus veio para quebrar paradigmas. E eu e você precisamos estar prontos para esse encontro com Jesus. E veja bem que ele estava cansado, e eu fiquei pensando, por que Jesus não falou, não, fica aqui João, fica Pedro, o resto vai? Eu creio que Jesus quis abrir um caminho para conversar com ela, porque se talvez tivessem muitos homens ali, fosse mais difícil o acesso a ela. Talvez eles mesmos fossem pedir, ou então falassem, não, Jesus, deixa isso para lá, essa mulher, eles vão trazer alguma coisa para a gente aí, deve trazer alguma água, alguma coisa, vamos esperar, não fale com ela não, vai acontecer alguma coisa. Mas Jesus ali se preocupa em criar um acesso até aquela mulher. E ele fala a língua dela. Ela tinha ido fazer o que ali, gente? Tirar? Então ele começa o diálogo usando com ela a expressão daquilo que ela foi fazer. E ele pede água para aquela mulher. E quando ela se abre e ela começa a conversar com Jesus, ela começa a perceber que ele era diferente. E Jesus, quando ele vem estar conosco, e eu quero te preparar, porque se ele vem à tua Samaria hoje, esteja preparado para que ele possa mexer com toda a sua estrutura. Jesus não trabalha nas periferias, Jesus entra e penetra a divisão da alma e do espírito e vai fundo naquilo que muitas vezes tem nos prendido e tem nos entristecido. E Jesus fala com ela, como eu acabei de dizer, que ela teve 5 maridos e esse não era dela. Então essa mulher buscava em fontes erradas, essa mulher incessantemente, ela buscava apreciação de homens, ela buscava o prazer com homens, ela buscava a valorização de homens, e 6 homens haviam passado por sua vida, mas eu quero te trazer algo que me chamou a atenção dessa vez, o 7º homem da vida dessa mulher mudaria a sua história, e o nome dele é Jesus. 6 homens só fizeram ela sofrer. E o 7º homem propõe a ela, dar a ela água da vida. Se revela a ela como um Deus de amor, que não se preocupa com aquilo que as pessoas pensam, que não se preocupa se ela é uma mulher samaritana, mas ele demonstra para ela que ele veio ali para encontrá-la e mudar a sua história. Esse encontro mudaria tudo na vida daquela mulher. Aquela água, para ela, como ela fala para Jesus, me dê dessa água. Ele diz, eu posso te dar água da vida, se você soubesse com quem você fala. E ela, na ignorância dela, diz, então me dá, para que eu não tenha que sair, para que eu não tenha que passar vergonha de passar pela cidade, para que eu não tenha que passar a humilhação de ver as pessoas virando o rosto para mim. Me dê essa água, aonde eu posso ter, qual o acesso para ter essa água? E apesar de Jesus estar ao lado dela, e eu imagino que estar ao lado de Jesus deva ser algo fantástico, apesar de tudo isso, Jesus precisa revelar o íntimo, a vida dela, para que ela reconheça quem Ele é. Interessante que ela ia buscar água todos os dias, porque aquela água era necessária para ela. Mas nesse dia, ela tem um encontro com a água da vida, que se torna suficiente para ela por todos os seus dias. Jesus tem sido suficiente para você? Para mim? Jesus tem sido aquilo que realmente importa. A pastora pregou outro dia, agora há pouco tempo, sobre essa questão de estar na presença de Deus, da doação, da entrega por amor.
E fica para nós um reforço ao que ela falou. Jesus tem sido suficiente, irmãos, para nós. Ou todo dia a gente quer ir lá e pegar um pouquinho de água. A gente tem a fonte aqui dentro, mas se fica desapercebido e vai todo dia buscar um pouquinho e saciou hoje. Volta um pouquinho e saciar hoje. Jesus se apresenta aqui hoje como a fonte de água viva. E aquele que quiser beberá dessa fonte e se tornará uma fonte para dar água a muitas pessoas. Jesus tem sido suficiente para você? E ele pede àquela mulher o que importa a ela. Porque Jesus não pede para nós o que tanto faz e tanto fez. Ele sempre pede aquilo que é valioso para nós. A nossa resposta vai definir o quanto ele pode ou não tratar conosco. E Jesus pede água para ela. E depois de toda essa colocação, de toda essa exposição amorosa que Jesus faz dela mesmo, porque Jesus não expõe a gente assim na frente de todo mundo e começa a falar o que você faz de errado, não. Jesus é amoroso, ele te chama num cantinho, fala, vem cá, Paulo, vamos conversar aqui. E o Espírito Santo começa a ministrar o teu coração, como fez ao coração dessa mulher. E ela foi paulatinamente sendo liberta, sendo livre, tendo seus olhos abertos, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar Jesus. Eu, há um mês atrás, preguei aqui no jejum, sobre Jesus no barco. E na sexta-feira o Tiago caiu e quebrou a coluna, todo mundo sabe. E aí a Ana me ligou e falou, Marilene, você está esperta que você pregou sobre Jesus no barco? Eu falei, Ana, é verdade, Jesus me preparou para que eu soubesse que Ele está comigo no barco. E Ele tanto está comigo no barco, que o Samuel vai e quebra o pé, e Jesus continuou comigo no barco. Jesus não está alheio aos seus problemas. E é demonstrado aqui que a dor daquela mulher tocava em Jesus, porque era-lhe necessário passar por Samaria para ter um encontro com aquela mulher. Jesus veio ter um encontro aqui com você hoje. E quando Jesus começa a demonstrar quem Ele é, começa a falar sobre a água da vida, ela começa a ter uma clareza de com quem ela está falando. E ela diz, vejo que és profeta. E aí, irmãos, uma coisa interessante, ela foi para buscar água. Onde é que estava o cântaro? Cadê a corda? Cadê o interesse dela pelo poço? Quando Jesus tem um encontro conosco, o nosso foco muda. E deve mudar, porque se ainda não mudou, você não teve um encontro real com Jesus. Mas nessa manhã, é necessário a Jesus ir até a sua Samaria e te visitar e te dar água da vida. E entra aquela discussão onde eu devo adorar. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente fica liberto, né? A pastora Maria Tereza, ela começa aqui, eu já não tenho mais voz, nunca tive igual a dela, mas ela começa a pregar e ela já começa adorando. Ela vai no meio, ela vai adorando, ela chega no fim, ela vai adorando. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, o que move a nossa vida é a adoração. E aquela mulher começa a se interessar e pergunta, Jesus, onde eu adoro? Se você está falando que tem uma água viva, se você está dizendo que tem um Messias, aonde eu posso adorar? É aqui? É lá? E Jesus fala conosco nessa manhã, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em... Chegou o tempo, irmãos, de nós adorarmos na cozinha, de nós adorarmos no chuveiro, de nós adorarmos em meia dor, de nós adorarmos no aniversário. Chegou a hora, e a hora é essa, aonde os verdadeiros adoradores que Deus procura, precisam se levantar. Jesus veio encontrar-nos em Samaria. Samaria, lugar de dor, Samaria, lugar de separação para ela da sociedade. Imagine se hoje, nos nossos dias, já é difícil uma mulher com uma vida dessa não ser
marginalizada. Imagine naquela época. E ela encontra ali alguém que se interessa por ela. Eu quero dizer que Jesus se interessa por você. Jesus está preocupado com as suas dores, com os seus lamentos. Jesus tem tudo pronto para mudar a sua história. E você pode dizer para mim assim, pastora, pelo amor de Deus, eu sou batizado, estou na igreja, eu não estou falando disso. Eu estou falando de vida de intimidade, de comunhão, de conhecer Jesus face a face. Eu não estou falando de uma religiosidade que os outros veem. Eu estou falando de você no quarto de madrugada, lançado no chão, ouvir a voz de Deus, como essa mulher ouviu. Interessante que os discípulos chegam e a mulher faz o quê? Porque Jesus havia dito a ela que ele era o Cristo. Ela pergunta, você é o Messias? Dizem de um Cristo. E ele diz, sou eu, você está falando com ele. Irmãos, quantas vezes nós não nos apercebemos de que Jesus está ali, do nosso lado, falando conosco. E nós dizemos assim, veio uma coisa na minha mente, meu coração sentiu, mas é o Espírito Santo falando com você. E aquela mulher, quando tem essa revelação, que mudaria a sua história para sempre, ela abandona o cântaro e vai para a cidade. E aí, nesse momento, chegam os discípulos, né? Cheios de comidinha, de sacolinha de supermercado, de coisinha, um docinho. E Jesus fala para eles algo tremendo. Porque Jesus não precisa de nada que é nosso, a não ser do nosso coração. Isso Ele deseja. E eles foram buscar uma coisa que Jesus não tinha pedido. Porque talvez se eles tivessem ficado ali, sobre uma outra ótica, eles tivessem aprendido o que é o amor. Eles tivessem aprendido por que era necessário a ele ir até Samaria. Porque Jesus queria encontrar com aquela mulher. Jesus quer se encontrar conosco nessa manhã. E por isso ele foi à cruz do Calvário. Por isso ele não se deteve no caminho dos pecadores, não se assentou na roda dos escarnecedores, porque ele era homem como nós somos. Ele tinha carne, ele tinha também desejos, mas ele mortificou todas essas coisas para fazer a vontade do Pai. E nesse texto, mais uma vez, ele fala, quando os discípulos dizem, você não vai comer? A gente foi lá, trouxe comida, come aí. E Jesus diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Tem sido, irmãos, a nossa comida e a nossa bebida fazer a vontade do nosso Pai? Será que aonde nós estamos, onde nós vamos, as pessoas podem dizer que tiveram contato com Jesus? Mas eu estou indo para a academia, é chato para caramba, também acho, mas eu tenho que ir. Então, eu tenho que fazer alguma diferença ali. Eu tenho que mudar o ambiente quando eu chegar. E se não mudar, tem alguma coisa errada. Porque quem tem encontro com Jesus em Samaria, sai e vai fazer o que aquela mulher fez. Sabe o que ela fez? Ela foi falar que ela tinha conhecido o Cristo, que ele estava ali pertinho. Engraçado, porque se ela era marginalizada, por que as pessoas deram crédito a ela? Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus visita a sua Samaria, ele muda não só a sua história, como ele muda você por completo. O teu olhar muda, tua fala muda, teu respirar muda, teu olhar transborda amor, teu coração transborda amor, porque ela podia ter guardado aquela água para ela, mas no momento em que ela também vira uma fonte, ela diz, eu tenho que repartir dessa água com aqueles que nunca repartiram comigo. E ela vai até aquele lugar, e a Bíblia diz que ela trouxe, que muitas pessoas daquela cidade receberam Jesus como Senhor por causa daquela mulher. Esse encontro numa cidade simples levanta uma grande missionária. E fica uma pergunta para mim e para você.
Os discípulos foram à cidade, eles voltaram com alguém? Eles trouxeram alguém para conhecer Jesus? Sim ou não? Não. Mas eles eram os discípulos, eles estavam andando com Jesus, eles conheciam quem era Jesus. Mas é necessário uma mulher com uma vida totalmente bagunçada, ter um encontro com Jesus, mudar a sua história e a partir daí mudar a história de outras pessoas. Jesus veio visitar a sua Samaria para que você possa mudar a história de outras pessoas. Jesus não passa pela nossa vida apenas para fazer número, mas Ele quer fazer de nós morada. Ele quer fazer de nós sua casa favorita. Eu tenho falado isso com Deus. Eu acordo de manhã e digo, bom dia, meu Pai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Ainda dou um beijinho, às vezes, no meu travesseiro. Pode ser, né? Chegue lá, né? Bom dia. Eu estou aqui. Eu quero te encontrar. Eu quero viver o meu dia com o Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. E muitas vezes, irmãos, nós não sabemos discernir, porque o encontro com essa mulher mudou a rota de vida dela. Ela ia pegar a água, ia até o poço, e dali ela já mudou completamente, volta à cidade, traz gente, e há um avivamento, e a Bíblia diz que Jesus fica por mais 2 dias ali. Por causa de quem? Da samaritana. Jesus quer mudar a sua história. Jesus veio visitar hoje a Samaria na Barra da Tijuca. Jesus veio visitar hoje a minha e a sua vida. Mas essa mulher não ficou chateada quando Jesus a expôs para ela mesma, porque talvez ela não entendesse o nível de carência, o nível de humilhação, o nível de dificuldade que ela tinha, até que ela se depara com o maior amor que ela já viu na vida, com a pessoa mais maravilhosa que ela já viu, com alguém que deu a ela sem pedir nada em troca, porque Jesus disse que Ele era a água da vida, e Ele queria dar água para ela. Ela estava acostumada com homens que queriam coisas em troca dela. Ela dava algo e eles davam em troca. E Jesus vem no sentido totalmente contrário. Jesus vem dizendo, eu sou a água da vida. Matu, eu sou a água da vida. Você quer receber Jesus na sua Samaria hoje? Eu não vou me estender, irmãos, porque foi isso que Deus me deu, eu tenho que ser fiel ao que Ele me deu. Você quer que Jesus visite a sua Samaria? Nesses dias difíceis eu falei para Jesus, Jesus, visita a minha Samaria. Jesus, eu estou aqui em Samaria. Eu quero chamar a tua atenção. Visita a minha Samaria. Sabe, irmãos, às vezes a gente não consegue ter uma vida estável. Às vezes a gente não consegue ler a palavra como deveria, orar como deveria. Esse encontro mudou a vida daquela mulher, mas nós vamos levando a nossa vida numa corda bamba. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Jesus entende, mas está chegando a hora, e a hora é essa, em que Jesus vem buscar os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus deu a essa mulher um estilo de vida. Ele visitou a vida dela e mudou a sua história e deu a ela um motivo para viver, porque talvez naquele caminho, quantas vezes ela não pensou em morrer? Quantas vezes ela não pensou em abrir mão de algumas coisas, em sair daquela cidade? Mas Jesus tem um encontro conosco onde nós estamos. Jesus não pede a você para chegar num nível hard e depois Ele vir se revelar a você. Ele pega você quando você está destruído, quando você está no chão, e Ele diz para você, era necessário vir até você. Chame Jesus para visitar a sua Samaria. Chame Jesus para visitar a sua Samaria.